Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Está na hora, não é? Então, vamos começar o seu programa de reflexão, de entrevistas e debates de cada dia da semana. E o assunto hoje, mais uma vez, é um dos que mais chama a atenção no meio cristão, desde sempre, o livro do Apocalipse. Esse livro bíblico é tremendo, né? Você sabia que, na época da Reforma, alguns reformadores protestantes comentaram todos os livros da Bíblia, menos o livro de Apocalipse? Pois é, não se julgaram à altura de comentar esse livro. De fato, ele traz muitos mistérios e a linguagem dele é de uma maneira bastante curiosa, para dizer o mínimo. Há muitas figuras e muitos símbolos no livro de Apocalipse e o desvendamento destes símbolos sempre causa bastante polêmica. Hoje nós vamos discutir o capítulo número 4 desse livro, onde o apóstolo João, né, durante a sua visão, esteve no céu. E quem é que não quer saber o que tem lá no céu, não é? Pois bem, o capítulo 4 do livro de Apocalipse revela algumas coisas que estão lá na sala do comando do universo, a sala do trono de Deus. Entre as coisas que João viu, ele diz haver diante do trono 24 anciãos, sentados inclusive em 24 tronos. E também 4 criaturas muito curiosas, 4 seres viventes, segundo a tradução de Almeida, né, para o português, que é a versão mais conhecida da Bíblia. 4 seres viventes, que ele descreve, cada um de um jeito diferente e tal, parecendo animal, mas não é animal. Pois bem, o que nós queremos discutir hoje é o seguinte: estes 24 anciãos e os 4 seres viventes devem ser interpretados de forma literal ou figuradamente. Há muitas coisas no livro de Apocalipse que precisam ser interpretadas figuradamente, outras literalmente. Como decidir qual é qual? Se for figuradamente, o que é que representam os 24 anciãos? E o que é que representam os 4 seres viventes? E por quê? Se for literalmente, qual a finalidade de João dizer que diante de Deus existem 24 anciãos? Por que não 24 jovens, não é? Ou 24 moças? Por que 24 anciãos? E por que só 4 seres viventes? E o que é que eles estão fazendo lá? Por que precisam ser tão diferentes das realidades vividas aqui na Terra? Isso e muito mais nós vamos discutir agora, aqui, no Vejam Só. Olá! Eu espero ter conseguido, na minha escalada de abertura, chamar a sua atenção e cativar a sua curiosidade para o assunto do Vejam Só de hoje. Nós vamos discutir o livro do Apocalipse. E, para tratar desse assunto, eu conto com a sua participação, né, pelo telefone ou pelo site. Hoje nós estamos com gente para atender o telefone, então você pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886 ou usar o nosso site vejamsó.com.br para participar do debate com 2 eruditos especialistas em escatologia. Um deles é o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho. Paz e graça, pastor José Serafim, tudo bem? Tudo bem, paz e graça, pastor. Paz e graça aos nossos telespectadores. Oxalá que o nosso programa seja uma grande bênção para todos que estão nos ouvindo, possam ser edificados na fé, fortalecidos e o nome do Senhor seja glorificado. Me sinto muito honrado de poder participar deste programa. Mais uma vez, né? Mais uma vez, pela segunda vez. Pastor José Serafim, inclusive já escreveu livros sobre Apocalipse, né? E é ministro da Igreja Assembleia de Deus no Belenzinho. Qual é o endereço lá, pastor? Rua Conselheiro Cotegipe 273, Belenzinho. Os cultos nossos são de terças-feiras e quintas-feiras,
às 19h30, domingo às 19 horas, escola dominical domingo às 9 horas da manhã. E temos também uma escola dirigida aos professores da escola dominical aos sábados, das 19 às 21 horas. E se me permitir, pastor, eu gostaria de dar o nosso portal da escola dominical, onde pode ser acessado, e lá vamos encontrar aulas e comentários. Inclusive, eu tenho a honra de estar comentando o livro de Apocalipse nesse portal. www.portalebd.org.br. Muito bom, muito obrigado, pastor. Do outro lado, o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Viajou só para participar aqui do programa. Pastor Marcos Samuel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Pela sua disposição de sair lá de Bragança e vir até São Paulo, né? E tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Também quero agradecer mais uma vez pelo convite. Como o pastor Serafim falou, sempre é uma alegria poder conversar a respeito das verdades da Escritura, porque é assim que nós crescemos, é assim que o povo de Deus se torna maduro para desempenhar o seu ministério e viver a vida cristã como Cristo assim quer. A Igreja Batista Redenção fica em Bragança, em que endereço, pastor? Na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro da cidade. Nós temos também a Igreja Batista Redenção aqui em São Paulo, seria a sede na Avenida General Ataliba Leonel, na Parada Inglesa, 3780. Pastor Marcos Granconato. Que nunca mais veio aqui. Ele deve estar bravo comigo, porque não é possível. Não, ele vai retornar em breve. Esse ano ele não veio ainda. E nós temos também em Atibaia, na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nós temos também a Igreja Batista Redenção com o pastor Thomas Tronco. Que tem vindo também. Muito obrigado pela presença de vocês, né? E nós vamos assistir agora a matéria que foi preparada anunciando o tema de hoje. Vamos lá. Embora seja o auge da revelação divina, o livro do Apocalipse é bastante difícil de ser interpretado. Para alguns, seus textos são simbólicos, repletos de imagens e dados que não podem ser entendidos de forma literal. Para outros, corresponde à realidade dos acontecimentos vindouros. Por isso, muitos argumentos giram em torno sobre o que seria literal ou figurado em quase todo o livro. Com as divergentes interpretações, surge o conflito a respeito das visões dadas por Deus ao apóstolo João. A exemplo dos 24 anciãos e os 4 seres viventes. Em seu relato, João fala de 4 seres ao redor do trono de Deus, juntamente com os 24 anciãos. Cada um dos seres tem uma forma diferente. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Todos os seres são descritos como semelhantes e não exatamente iguais a seres já conhecidos. Também eles são cheios de olhos por diante e por detrás. Mas, apesar de estranhos, louvam com corações sinceros a santidade do Criador. Já os 24 anciãos aparecem na narrativa vestindo túnicas brancas e usando coroas de ouro em suas cabeças. João assiste a tudo. Depois relata a visão dos seres viventes e os anciãos que não possuem identidade esclarecida. Então, como compreender o Apocalipse 4? O Vejam só discute se os seres viventes e os anciãos devem ser interpretados como literal ou figuradamente. Muito bem, tá aí. Esse é o tema de hoje. Você que gosta de escatologia, tem curiosidade sobre o Apocalipse, vai se deleitar com a erudição dos 2 debatedores e também dos telespectadores que vão participar, tanto pelo telefone quanto pelo site 33375886 ou então vejamsó.com.br. A nossa enquete de hoje é a seguinte: como você de casa, interpreta as personagens em questão, os 24 anciãos e os 4 seres viventes? Primeira resposta: literalmente, pois são criaturas celestiais que não podemos compreender. Então elas são o que são. São 24 anciãos e 4 seres viventes. Ah, mas não dá para entender. Não é para não entender mesmo. Eles são do céu, não são daqui. Então é para interpretar literalmente. Segunda resposta: figuradamente,
pois esse tipo de linguagem é muito comum no Apocalipse. O Apocalipse está cheio de linguagem figurada. Para alguns tudo é figurado, para outros nada é figurado, enfim. Bom, terceira resposta. Os anciãos interpreto figuradamente e os seres viventes eu interpreto literalmente. E a quarta resposta é o contrário. Os anciãos eu interpreto literalmente e os seres viventes figuradamente. Escolha uma dessas respostas, vote e você pode ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. No terceiro bloco eu mostro a camiseta para você, tá bom? Pastor José Serafim, começar pelo senhor, que é o decano. Ok, obrigado. Depois o senhor vai ter tempo para sustentar a sua opinião. Mas Tudo bem. Qual é o seu voto? Os anciãos e seres viventes de Apocalipse 4 devem ser interpretados literal ou figuradamente e por quê? Os 24 anciãos é literal, porque nós vamos encontrar base bíblica para afirmar que são literais. Eles representam os 12 patriarcas do Velho Testamento, que formaram as 12 tribos de Israel, e 12 representam os 12 apóstolos do Cordeiro. Depois, em outro bloco, certamente nós vamos esmiuçar melhor, né? E os 4 seres viventes? Os 4 seres viventes são simbólicos. Eles simbolizam os 4 evangelhos, visto que estão já na mesma ordem. Leão, boi, homem e águia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Também nós iremos esmiuçar e provar e mostrar por que nós vemos dessa forma. Muito agradecido. Okay. Além de tudo, ele é professor, né? Consegue passar de forma sintética as ideias. Agora vamos ouvir a opinião do pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos. A Igreja Batista Redenção, ela pertence a uma linha da Igreja Batista que valoriza extremamente a escatologia, né? Tem a escatologia como uma das chaves da interpretação da Bíblia. Para o senhor, pastor, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. A literatura no livro de Apocalipse normalmente já é uma literatura um pouco, como nós já vimos, mais difícil de compreensão. Mas apesar disso, ela foi nos dada para ser estudada, buscar o sentido. E algumas áreas do livro nós podemos afirmar com certeza, é isso ou é aquilo. Em outras áreas, nós não temos nada que nos apoie para afirmar com certeza que seja isso ou aquilo. Mas, apesar de não podermos afirmar dogmaticamente é isso ou é aquilo, nós podemos sim, com liberdade diante de Deus, com humildade, buscar a compreensão do texto. E fazendo isso, eu tenho as minhas percepções a respeito disso no capítulo 4. Eu entendo que tanto os 24 anciãos quanto os 4 seres viventes são literais, devem ser entendidos de maneira literal, porque o texto não nos dá razão nenhuma para que seja entendido de outra forma. Normalmente nós não entendemos de maneira literal quando a compreensão literal de um texto implicaria em contradizer a Bíblia ou uma coisa que fosse impossível ou irracional. Mas tanto os 4 seres viventes quanto os 24 anciãos, eles devem ser entendidos de forma literal. Os 24 anciãos, eu entendo serem representantes da igreja. Vamos ao longo do programa ver por quê, mas são 24 mesmo, vamos entender por que são anciãos. E os 4 seres viventes são anjos, eu entendo dessa forma, porque nós vemos na Bíblia paralelo, até em vista da função do que eles fazem, o que eles estão falando, eu entendo de maneira literal, tanto os 24, representando a igreja, quanto os 4 seres viventes, como anjos, que aparecem nessa imagem para nós confusa, mas que a Bíblia já mostrou em outros lugares da mesma maneira. Tá bom. Muito obrigado. Sandro Silva, da capital paulista, ele diz assim: a paz, o livro de Apocalipse, que significa revelação, contém muitas simbologias, mas os 24 anciãos são literais e provavelmente os 4 seres viventes devem tratar-se de anjos querubins literais. Então o Sandro concorda com você. Em Apocalipse 7,13, um dos anciãos conversa com João. Isso mostra literalidade, pois o próprio João é literal. Tá bom. Então ele comeu o livrinho?
Né? E o livrinho era literal também? Porque tem uma cena que João come o livro. Aí fica o segredo, entender o que é figurado e o que é literal. Foi como eu falei. Não é porque o João é literal que tudo que está lá é literal. Como eu falei, quando a compreensão de um texto for algo irracional, como um livro, aí você vai para o sentido figurado. O Apocalipse é uma bênção. Graças a Deus existe o livro de Apocalipse na Bíblia por duas razões. Primeiro, porque ele está na Bíblia e é para nossa edificação, crescimento e aparelhamento nosso para a boa obra, como está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. E segundo, porque graças ao Apocalipse eu tenho um monte de tema para o Vejam Só. Porque sempre tem divergência, então dá para fazer debate. Pastor Heber, me permite dizer, aí está a beleza da Bíblia. Por mais que nós a estudemos, sempre temos mais para estudar. Graças a Deus. Quando Jesus falava por parábola que os seus adversários não entendiam, simplesmente desprezavam. Mas os apóstolos chamavam o Senhor à parte e explica-nos a parábola. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aquele que se interessa, mesmo que não entenda, mas estuda, busca, ora, se aplica, isso é agradável. E o Espírito Santo traz entendimento. Sim, é o principal mestre. Vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper um pouquinho o debate sobre Apocalipse, a gente já volta a falar dele. Nós vamos tratar agora de outro assunto, um assunto muito importante, né? Para você chegar até o céu... Por que o senhor entende que os 24 anciãos representam os apóstolos de Jesus e os 12 filhos de Jacó? Pastor Heber e telespectadores, eu tenho essa visão sobre os 24 anciãos baseado na própria Bíblia. Nós sabemos que no Antigo Testamento o povo de Deus era composto por 12 tribos que levaram o nome do seu patriarca. Então, são 12 patriarcas. E no Novo Testamento, 12 apóstolos do Cordeiro. O Senhor designou 12 homens para serem seus apóstolos. Lembrando depois de Paulo, que foi o 13º, mas apóstolo representando os gentios. E nós vamos encontrar no próprio livro de Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 8 a 12, uma informação muito importante. Falando da Nova Jerusalém, está escrito que ela tinha 12 portas, e cada porta da cidade tinha o nome de uma das tribos de Israel, ou de um dos seus patriarcas, que o nome é o mesmo. E a cidade tem 12 fundamentos, e cada fundamento o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Se eles são colocados em tanta evidência até na Nova Jerusalém, é muito natural que eles foram vistos como representando este povo de forma literal, na visão de João, e eles estarão lá na glória, lá com Deus, fazendo a apresentação deste povo, tanto do judeu, das 12 tribos, como nós já temos falado em outras ocasiões, e podemos voltar a falar, de que Israel, o próprio São Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, que todo Israel será salvo. Quando ele fala todo Israel, não fala todo israelita, ele fala da nação de Israel. Porque Deus não se arrepende, os dons de Deus são sem arrependimento. Então, se essa nação é salva, se tem um remanescente fiel, se nós formos falar por ela, já vamos entrar por um outro caminho mais longo, não é? É natural que eles sejam representados. E a igreja neotestamentária, representada pelos 12 apóstolos, porque nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Entendi, por isso os fundamentos. Exatamente. Tá. Agora eu quero perguntar para o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, que é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista. Ele viajou até aqui para dizer assim: eu creio que os 24 anciãos são literais. Por quê, pastor? Quando nós olhamos ali, João está vendo uma figura, 24 homens
com uma certa idade, de aparência ali se curvando. E como eu disse, eu tenho a minha percepção, eu entendo nesse texto que se trata de uma visão literal, que deve ser entendida de maneira literal, e que algumas pessoas por aí gostam ou apontam possibilidades, alguns dizem que são anjos, não concordo com eles, porque anjos na Bíblia não aparecem sendo coroados, eles não aparecem sentando em trono, e não aparecem com vestiduras brancas, que são sinal de justificação, de santidade, conseguida através do sacrifício do Cordeiro. Depois, algumas pessoas, como o pastor Serafim aqui menciona, gostam de olhar pensando serem 12 representantes de Israel, 12 da igreja, dos apóstolos aí das tribos de Israel. Eu não vejo dessa maneira, porque isso parece colocar a igreja de Israel como um grupo único, sendo que Israel é visto na terra depois do capítulo 4, inclusive nas suas tribos sendo representadas no capítulo 7, no capítulo 14, aqui na terra ainda. E então não faz sentido eles estarem lá no céu, nessa visão, e depois estarem aqui na terra sendo selados, protegidos. Quando nós olhamos dessa maneira, nós entendemos, no meu entendimento, de forma equivocada, porque nós olhamos para a hermenêutica e juntamos Israel e igreja como um povo só. Por isso agora eles estão lá representados de maneira 24. Também não olho dessa maneira, porque Israel vai estar na terra, lá só estará a igreja. Então quem são esses 24 anciãos? Primeiro, as pessoas debatem muito por que seriam anciãos. O ancião, para a cultura, para o primeiro leitor do livro de Apocalipse da época, eles entenderiam de maneira muito mais clara do que nós. O ancião significava para eles sempre alguém que representava o povo. Era comum nós olharmos na Bíblia e percebemos que os anciãos sentavam à porta da cidade para julgar as questões. Então eles eram representantes do povo para tomar decisões, como também eram representantes de Deus para julgar o povo em algumas questões. Então esses 24 que são vistos ali como anciãos, ao meu entendimento, parecem mostrar que eles vão se assentar em tronos, porque um julgamento soberano vai começar a partir do capítulo 4, então, sobre a terra. E eles estão ali juntos com Deus. Alguns perguntam, por que 24? Da onde vem isso? Nós não podemos afirmar. Alguns estudiosos das Escrituras gostam de entender isso olhando um pouquinho lá para o Antigo Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 24 e 25, quando o rei Davi foi dividir o seu sacerdócio, ele dividiu os grupos de sacerdotes em 24 grupos. E esses grupos eram a totalidade do sacerdócio. E eles se alternavam no serviço diante de Deus. E esses 24 grupos, sobre cada um deles tinha um representante. Então nós tínhamos 24 sacerdotes ali, anciãos, representando o grupo todo, e um sumo sacerdote. Me parece que essa cena agora está sendo reproduzida aqui. Nós temos, na Bíblia toda, não existe um outro povo que é chamado tanto de nação santa como de sacerdócio. E agora nós vemos 24 ali, sacerdotes, se curvando diante do Cordeiro, diante de Deus que está no trono, e isso parece para mim indicar, de maneira muito clara, que eles representam a totalidade da igreja ali, redimida, que nesse momento já está no céu. Enquanto aqui na terra permaneceriam os judeus, que adentrariam a tribulação, assim como os gentios, porque Deus tem propósitos ainda a lidar, tanto com a nação de Israel, quanto com as nações gentílicas aqui. Muito bem, você vai ouvindo os argumentos tanto de um quanto de outro e vai formando a sua opinião. E depois, você sabe que o contato dos dois convidados está sendo mostrado e também está no site, vejam só, e você pode tirar suas dúvidas com eles. Agora, pastor José Serafim, vamos passar para os 4 seres viventes. Ok. Por que o senhor entende que os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento? Então o senhor entende que são figurados? Figurados. Exato. Eu entendo que são figurados e que eles representam os 4 evangelhos, mesmo pelo estudo dos próprios evangelhos. O primeiro animal é semelhante a um leão. O evangelho de São Mateus
Mateus escreveu o seu evangelho dirigido ao judeu, fazendo questão absoluta de provar que Jesus é o leão da tribo de Judá. É da descendência de Davi, portanto o trono lhe pertence de fato e de direito. Eu vou comentar os outros, depois eu volto um pouco para Mateus. O São Marcos escreveu o seu evangelho aos romanos. Veja que ele usa mais termos romanos, até o horário. Quando ele fala de horário, ele não fala dos horários judaicos, ele fala do horário romano. Como o judeu estava servindo aos romanos, ele apresenta Jesus como servo de Jeová, aquele que veio para servir e não para ser servido. O segundo animal tem aspecto de um boi. O boi serve vivo e serve depois de morto. Até os ossos. Até os ossos. Dizem que até o berro, né? Pois é. Até o berro. Então, Jesus representando o grande servo, aquele que veio para servir, dando um grande exemplo, um grande modelo, um grande ensino de que nós somos salvos para servir. Lucas, que é o terceiro animal com aspecto de homem, representa o evangelho de São Lucas, porque Lucas escreveu seu evangelho a um amigo seu grego chamado Teófilo, amigo de Deus, porque os gregos procuravam perfeição, um homem perfeito. E Lucas encontrou em Jesus o homem perfeito, perfeito fisicamente, perfeito mentalmente. E ele mostrou para os gregos, para o seu amigo Teófilo, mostra para nós hoje, para toda a humanidade, que Jesus é o próprio Deus humanizado, é o Deus que se fez homem. João, ele também escreve para o judeu. Ele prova que Jesus é Deus, tanto que ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então é o tema do seu evangelho, provar que Jesus é das regiões celestiais, é o quarto animal, é a águia. Outra observação, pastor e caros telespectadores, veja o cuidado de Mateus, como eu já disse, para provar que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Messias e Cristo é a mesma palavra. Eu digo isso para nem todos os telespectadores tem muita conhecem. gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Não é. Cristo é o rei ungido em grego. Messias é o rei ungido em hebraico. Então, para os gregos, o Cristo, para os hebreus, o Messias. Ele fez questão de trazer a sua genealogia, a genealogia de Jesus, com pormenores. Só que ele começou com Abraão, mostrando que ele é da descendência de Abraão, porque lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 14 e 16, ele fala que Jesus é o descendente de Abraão. E ele faz questão ainda de dizer ao apóstolo São Paulo que está no singular e não no plural. Não de muitos, mas de um só. Aí ele diz que é Cristo. Então ele prova pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, é o rei que deveria vir. E ele vem, a sua genealogia é descendente. Ele vem até José. Agora ele não fala José, pai de Jesus, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Lucas, se quer provar que Jesus é homem, é o Deus humanizado, ele faz a sua genealogia inversa. Em vez de ser descendente, é ascendente. Ele começa com José e vai voltando. Só que ele não para em Abraão. Ele vai até Adão. E termina dizendo: e Adão de Deus, para provar que Jesus é o Deus humanizado, é o homem Deus e Deus homem. O homem perfeito. É a cristologia, é lindo, é maravilhoso isso daí. Dá vontade de falar bem mais, eu tenho que respeitar o meu companheiro e o horário. Mas isso é sublime, é maravilhoso. E esses 4 animais simbolizam com perfeição os 4 evangelhos. Mas eles falam, o evangelho fala até hoje, continua falando, e fala alto e fala bem. Então eles representam realmente
os 4 evangelhos. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, para o senhor os 4 seres viventes não representam, não são simbólicos, perdoe, são literais. Por que eles não podem simbolizar os 4 evangelhos? Eu entendo que eles não simbolizem os 4 evangelhos, dada a natureza do que eles estão fazendo aqui. Nós vemos ao longo do livro, sempre que eles aparecem, eles estão envolvidos em atividades que são diretamente ligadas ao serviço angelical. Por exemplo, Apocalipse no 4:8 diz assim: e os 4 seres viventes, cada um deles com respectivamente 6 asas, não consigo imaginar no Evangelho qual o paralelo de 6 asas, estão cheias de olhos, não consigo ver nos Evangelhos isso, ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Justamente o que eles estão dizendo não aparece nos 4 evangelhos. O que eles estão falando aqui, sem descansar dia e noite, nos 4 evangelhos não aparece sequer uma vez. Agora, o que eles estão fazendo é visto na Bíblia em outros lugares. Aqui, aparentemente, eles são anjos, e alguns acreditam que são serafins, por causa do que eles estão fazendo. Os serafins sempre são anjos associados à santidade de Deus, anjos que têm esse aspecto, 6 asas, lá em Isaías 6, nós vemos isso, e os anjos lá estão dizendo exatamente isso: Santo, Santo, Santo. Repetindo o único atributo de Deus na Bíblia, repetido 3 vezes, porque nas Escrituras nós não temos nem diminutivo e nem superlativo. Então, para enaltecer alguém, eles falam Santo, Santo, vão repetindo, dada a grandeza disso. Então, eles estão fazendo aqui aquilo que os anjos serafins fazem. Também outros acreditam que sejam não serafins, mas querubins. Por quê? Em Ezequiel, quando nós olhamos Ezequiel, aparecem os anjos sendo chamados, aparecem anjos lá, exatamente com essa descrição, com rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, e os evangelhos nem existiam. E já estava lá essa descrição aqui. E nós, avançando na leitura do livro, nós vamos ver que eles se prostram para adorar. Então, não consigo ver também como o Evangelho poderia se enquadrar nisso daqui. Então, dada a natureza do que eles estão fazendo, dado o aspecto com o qual eles se apresentam, com asas, com toda essa figura peculiar, eles são anjos. Sendo serafins ou querubins, aí os querubins voltados à glória de Deus. E alguns acreditam que sejam querubins porque estão ali em volta do trono, por causa dessa glória. E outros, aliás, o verso 9, Apocalipse 4, diz assim: quantos seres viventes derem glória e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século século, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está no trono. Então eles estão glorificando a Deus. Eles estão louvando a Deus. Então eu não consigo ver isso sendo aplicado aos evangelhos. Embora os evangelhos enalteçam a pessoa de Cristo, enalteçam a verdade sobre o que ele vai fazer, mas em nenhum momento nós vemos esse tipo de descrição: asas, olhos, santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Isso não acontece nos evangelhos. Bom, eu vou chamar um intervalo. Na volta a gente continua com esse tema. Já, já. A nossa equipe de reportagem foi, deixa eu ver, ao Shopping do Povo, perguntar lá para o pessoal que estava procurando disco e livro, o que eles acham do texto de Apocalipse 4. Vamos ver. Os anciãos e os seres viventes descritos em Apocalipse 4 devem ser interpretados literal ou figuradamente? Eu creio que figuradamente. E por quê? Porque o que João viu, ele teve uma visão celestial dos céus. E isso é uma figura para nós entendermos a realidade do céu. Mas para mim é figurado. Na verdade, acho que não é uma mistura assim. Eu acho que tem um sentido figurado em cada ser que tem ali. Eu creio que é uma descrição, né, do que está diante do trono de Deus, né? Mas no sentido figurado. Eu creio que é no sentido figurado da palavra. Literal. E por quê? Porque no próprios versículos, nos inícios de Apocalipse, fala que esse é um verdadeiro testemunho, verdadeiro e fiel, e que a palavra de Deus, ela é verdade. O Espírito de Deus, ele é verdadeiro. Eu sempre digo aqui, né, que
Apocalipse é um livro muito interessante. Se você tiver 10 eruditos falando sobre Apocalipse, você tem no mínimo 11 opiniões diferentes. Mas é assim. E foi assim que o Espírito Santo quis que fosse, e por isso é assim. Amém. Né? Eu tenho 2 mensagens aqui que são perguntas, questionamentos para o pastor José Serafim. Pois não. A primeira é do Ivan Duarte, da capital de São Paulo, diz assim: se fôssemos considerar os apóstolos, teríamos 14. Os 12 originais, acrescidos de Matias e Paulo. Se olharmos as tribos, também teremos 14, pois os filhos de José, Efraim e Manassés, são também citados como tribos integrais. Então, não seria um indicativo de que são seres angelicais e não representantes? A segunda mensagem é do Ari Felipe, da capital de Pernambuco, Recife. Pastor Serafim, os 4 seres viventes podem ser entendidos como os querubins que aparecem na visão do profeta Ezequiel? Qual é o nome do primeiro? Ivan. Irmão Ivan, obrigado pela sua observação, mas não pode ser 14 tribos, porque as tribos de... os 2 filhos de José constituíram meia tribo cada um. Veja quando depois aparece no Apocalipse, desaparece e aparecendo só a tribo de José no lugar. Então eles formaram meia tribo, Manassés e Efraim, obrigado. Formando meia tribo cada um dos filhos de José, então permaneceu 12 tribos. Também não pode ser 14 apóstolos, até já falamos isso. Eram 12, Judas se desviou, houve aquele acordo, lançaram sorte lá no capítulo 1 de Atos, e foi colocado Matias no lugar. Então, continuou 12. Quando Paulo se converteu, ele é chamado apóstolo, ele mesmo disse aos filipenses que Deus o chamou para ser apóstolo e doutor dos gentios. Então, são 12 apóstolos representando as 12 tribos de Israel. Um apóstolo, que é Paulo, representando os gentios. Portanto, não são 14, irmão. Dá uma examinada com mais cuidado. E o segundo? Se os 4 seres viventes podem ser entendidos com os querubins que aparecem na visão do profeta. Qual é o nome do... Ari. Ari. Irmão Ari, não pode ser semelhante, não pode ser comparado com os querubins de Ezequiel, do capítulo 1 e do capítulo 10, versos 1 a 22, veja que aqueles querubins tinham 4 asas, os serafins tinham 6. Esses seres do Apocalipse tinham 6 asas, então são diferentes. Também, se o irmão ler devagar, vai ver que há uma diferença daqueles seres vistos por Ezequiel e desses 4 seres vistos por João. Há uma diferença. E o capítulo 6 de Isaías, quando fala dos serafins, Isaías identificou, eram serafins. João não os identificou. Aparece como seres viventes, e de Isaías não aparecia figura de animal. Apocalipse aparece com figuras de animais, portanto há uma diferença, sim. E eu queria aproveitar e dizer alguma coisa a respeito do que Claro. diz o irmão Marcos. Você fica divulgando o telefone, olha o resultado. Tá aí, ó. O pastor Marcos nos falou que naquela época não existia evangelho ainda. Desculpe, irmão Marcos, com todo o meu respeito. Gálatas, na época de Ezequiel já existia? De Ezequiel não existia evangelho. Isso. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, Daqui que eu dizia. Por favor. Aí o senhor vai falando. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então já existia Evangelho desde Abraão, o Evangelho já lhe foi pregado. Entendi. Só um instantinho, pastor. Quando o irmão disse que, a respeito dos olhos dos animais, o Evangelho é a própria palavra, e Jesus é a palavra viva, e Deus é onisciente. Esses olhos simbolizam a onisciência de Deus, a visão de Deus que estão nos evangelhos. Também o irmão comentou que nos evangelhos não aparece a palavra santo, somente os serafins. Não aparece aquela descrição. Aquela descrição de santos.
Mas o Evangelho mostra a santidade de Deus em todos os sentidos. E agora eles proclamam essa santidade louvando a Deus lá no céu. E as é asas? a minha visão diferente da sua, viu? E as asas aparecem onde no Evangelho? A asa é simbólica, já disse que os animais são simbólicos. A asa é aquela que vai longe, não é? Voa. O Evangelho voou muito e está voando ainda e vai voar para sempre. Ok. Quando eu disse dos Evangelhos, os Evangelhos que o senhor mencionou lá que eu entendi em Apocalipse eram os 4 Evangelhos. Sim. Não a boa notícia anunciada a Abraão. Eu falei que os 4 Evangelhos, nos 4 Evangelhos nós não vemos olhos, não vemos asas, nós não vemos a mesma descrição do que os anjos ali estão dizendo, os 4 seres viventes, daquela maneira eles não aparecem. Pastor Marcos, na verdade a expressão 4 evangelhos é uma expressão errada, porque o evangelho é um só. São 4 evangelistas, cada um deles enfocando um ângulo do ministério de Jesus. Tá. Deixa eu correr porque nós estamos no último bloco. O Antônio Bispo de Alcântara, que mora em Porto Nacional, no Tocantins, diz assim: pastor, todos os convidados, estamos alegres, contentes e satisfeitos por podermos participar do programa, que tem sido uma bênção para todos nós, telespectadores no Brasil e no mundo. Com certeza o referido texto de Apocalipse é literal, e isso significa a igreja do tempo da lei Israel e a igreja do tempo da graça, que somos nós. Reverendo, mande um ósculo santo para nós, diácono Antônio Bispo de Alcântara e minha esposa obreira Lilian Pinheiro Alcântara, da Igreja Avivamento da Fé, de Porto Nacional do Tocantins. Eita, puxa vida. Frequentei durante algum tempo a sede do Avivamento da Fé aqui em Osasco, em São Paulo, né? Então, Antônio e a Lilian, um ósculo santo para vocês. Eles concordam aqui com o pastor Marcos. O José Luiz Maricati, de Santo André, em São Paulo, também concorda. Entendo que tudo que João descreve são coisas verdadeiras e que, obviamente, ele nunca tinha visto. Por isso, que ele se esforça em descrever da melhor maneira, usando aquilo que ele presenciou na sua vida, podendo, por achar semelhanças, associar animais e objetos que conhecia. Nos resta agora tentar olhar para as descrições com a mesma simplicidade de João, o que para mim não é fácil. Nem para você, nem para ninguém, meu irmão José Luiz. E tem uma pergunta aqui que eu queria que o pastor Marcos comentasse. Uma mensagem do Mário Santos, da capital paulista. Paz a todos. Pastor, eu ouvi um professor de teologia dizer e ensinar que os 4 seres viventes, de acordo com a revelação que ele tivera de Deus, ele é o pastor e professor Isaac Hayashi. Os 4 animais simbolizam os 4 avivamentos que ocorreram e ainda vão ocorrer sobre a face da terra. O leão representa o avivamento na Inglaterra, a águia o avivamento nos Estados Unidos, o boi o avivamento no Brasil e o rosto de homem o avivamento em Israel. O último avivamento será no Oriente Médio, antes da vida do Senhor. Gostaria de saber o que o pastor que defende a teoria que sejam os evangelhos, que não existiam ainda, quando o apóstolo João... Bom, enfim, vocês vão comentar a mensagem do Mário. Mário, não dá para se entender dessa maneira se nós atentarmos só para a Escritura. As pessoas, o professor ali que diz, Hayashi, que teve essa visão, essa ideia, ele é uma ideia particular dele, não provém das Escrituras. Inglaterra, Leão, França, se nós lidarmos com a Escritura dessa maneira, nós podemos chegar em qualquer lugar. E aí se torna perigoso quando as pessoas olham para um texto como esse de Apocalipse e querem situar coisas que acham ser no texto. O que nós sabemos do texto, nós temos que ficar com a descrição de João. João disse que eram 24 anciãos, João sabia o que era 24, João sabia o que era ancião, João sabia o que era veste branca, coroa, tudo isso aí ele sabia. Ele não procurou dar um outro sentido para nós, ele deixou claro, eu vi isso. Quando ele vê os 4 seres viventes, ele fala, eram 4 seres que estavam vivos, seres viventes, e os descreve para nós, com asas, com olhos e tudo mais. Se nós pegarmos isso e começarmos a falar, olha, é evangelho, e demos um outro sentido, o texto não nos diz exatamente o que é. Nós só podemos entender aqui que eles estão diante de Deus, adorando o Criador. Então, mas posso fazer uma pergunta? Claro. Que prejuízo pode trazer entender que são 4 evangelhos?
qual o prejuízo para a interpretação bíblica? O que o pastor José Serafim, quando entende que os 24 anciãos representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, e os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos, que tipo de prejuízo espiritual pode essa interpretação trazer? Ok. Isso pode trazer prejuízo da seguinte maneira. Quando as pessoas olham para isso e querem colocar sobre o texto bíblico um significado que entendem, seja ele qual for, se eu posso falar assim, olha, o leão é Mateus, o boi é Marcos, o homem é Lucas e a águia é João, por exemplo, eu posso pegar, outra pessoa pode pegar e dar um outro sentido qualquer. Eu estou abrindo para a pessoa um leque perigoso de interpretação no qual cada um pode dar para um texto bíblico o significado que quer. Nós podemos sim, estamos hoje aqui amigavelmente conversando a respeito de um texto bíblico, mas a verdade é que só um sentido vai ter aquele texto. Hoje é possível até que ambos estejamos errados, mas nunca pode ambos estarem certos. Porque aí nós temos que olhar, o significado do texto vai ser um só. Tá. O perigo de as pessoas terem essa liberdade de falar, olha, isso daqui é águia, é aquilo. Outras pessoas vão, qual é o perigo, o irmão me perguntou, as pessoas vão ter da mesma maneira, lidando com a escritura, chegar em outros sentidos, que não seja o leão, como a pergunta me fez. Apocalipse. E é por causa disso que há tanta confusão dentro das igrejas. Mas, por exemplo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge do povo, da terra, do abismo. São figuradas. Aquilo é literal para você. A imagem que João está vendo, aquilo simboliza o que vai acontecer. Então, o anticristo. É uma linguagem figurada. O anticristo é o falso profeta. Então, por quê? Não, eu sei. Mas nem vou pedir para identificar isso, que esse é outro tema que a gente já fez várias vezes aqui, vamos fazer de novo. Quantos candidatos só você conhece para ocupar essas funções que ao longo da história da igreja já apareceram? Inúmeros. Um dia desse, bom, eu nem vou falar porque vai gerar polêmica, mas tem candidato, começou com o imperador da época, o Nero, passando pelo Papa, Hitler. Todo mundo já foi candidato a anticristo foi e nomeado profeta, né? Inclusive uma profetisa aí, que se você pegar as letras do nome dela, né, somar, transferir para os números romanos, dá 666, enfim. É o que mais se faz em Apocalipse. É justamente por isso, aí que está o perigo. Você pergunta qual o prejuízo? Exatamente esse. Se eu posso pegar um texto bíblico e dar a ele o sentido que eu bem entendo, isso aí vira essa bagunça que hoje nós vemos, infelizmente. Porque o sentido do texto vai ser um só. Nós devemos respeitar o sentido literal. Uma das regras de hermenêutica é, nós respeitamos o sentido literal até que esse sentido contraria algum ensino bíblico, ou então que a interpretação desse texto seja algo que seja irracional. Vou fazer a mesma pergunta para o pastor José Serafim. Pastor José Serafim. Pois não. Qual é o prejuízo espiritual que entender de forma literal o capítulo 4 de Apocalipse, como o pastor Marcos vem fazendo, que prejuízo isso pode causar? Eu não vejo prejuízo nisso, pastor. Eu vejo até uma bênção, que nós temos a oportunidade de meditar muito na palavra. O pastor Marcos disse que vê um prejuízo na forma como eu vejo, de cada um dar uma interpretação. Cada um pode dar uma interpretação desde que seja baseado nas próprias escrituras, porque se a interpretação não tiver base bíblica, ela não tem valor. Podemos até considerar herética. Mas quando há uma interpretação comprovando com textos bíblicos, ela passa a ter sentido. Se houver uma diferença de pensamentos, isso não afeta para a salvação. O irmão não vai deixar de entrar no céu porque acha que é simbólico ou porque é literal. O mesmo caso meu. Mas eu vejo muito mais lógica estudando profundamente o Apocalipse, baseando com textos correlatos, a maneira como eu estou vendo. Se me permitir, quero dar outra resposta para o pastor Marcos. Sim. Pastor, eu te amei, te amo, você é meu irmão em Cristo, mas isso não impede de eu falar aquilo que eu discordo do irmão. Aliás, claro. Acho que é o nosso trabalho aqui hoje. Esse é o foco do debate. Claro. O irmão disse que não pode misturar Israel
com a igreja, isso, a Bíblia... porque são separados. O apóstolo São Paulo disse que Jesus derrubou o muro de separação, fazendo um povo só. Quando é que o apóstolo Paulo diz isso? Mas quando é que ele diz isso? Quando o judeu se converte, em Cristo não há barreira. Por quê? Ele não é judeu, ele é igreja. Mas os que vão entrar no céu... Mas os judeus não vão se tornar igreja quando eles se converterem? Quando eles se converterem, sim. Por isso Paulo fala que não há barreira. Ele não fala que são o mesmo povo. Ele fala assim, existe igreja e existe Israel. Claro que é o mesmo povo, irmão. Ele fala do enxerto lá na figueira. Não. Deus é claro que Deus tem um propósito para Israel como nação e Deus tem um propósito para a igreja como entidade. Eles são povos diferentes. Mas Israel vai estar no céu? Vai estar no céu. Cantando o canto de Moisés. Mas eles e a igreja, eles têm funções diferentes. Deus tem trabalhos diferentes. Para Israel é prometido uma terra, para a igreja é prometido um céu. Essa é a visão do dispensacionalismo. Exatamente. O senhor não é dispensacionalista? Eu sou. Não estou achando, não. Também não achei, não. Se Israel e a igreja são o mesmo. Pois é. Elas serão unidas. O senhor é um dispensacionalista aliancista. Né? Em escatologia, olha, vale tudo. Eu sempre aprendo alguma coisa aqui toda vez que a gente faz esse debate. Só uma observação. Claro. O pastor Serafim mencionou sobre realmente para a salvação, se vai ser literal ou se vai ser simbólico, isso não vai afetar nada, porque a salvação está na fé em Cristo. Exato. Mas quando nós interpretamos literal ou figuradamente, isso afeta na prática de vida. E o grande perigo que eu vejo, respeitando a posição do irmão, é que muitas pessoas, no desejo de pegar o sentido figurado, quando o texto não fala, nem abre para que dê aquele sentido figurado, é que as pessoas pegam não só o livro de Apocalipse que estamos trabalhando aqui, como outras partes, e dão o sentido que querem. E aí a vida das pessoas fica uma bagunça, porque elas falam, olha, eu hoje li isso daqui e eu acho para mim que é tal coisa. E aí, como nós lemos aqui, lá, o leão sendo na Inglaterra e assim por diante. Não tem sentido. Não, mas o pior é que aquilo veio por uma revelação. Aí é complicado. Aí complicou tudo, é verdade. Muito bem. Vamos ao resultado da enquete, porque o nosso programa, infelizmente... Eu posso mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço bem carinhoso, bem fraternal, e o meu ósculo santo para tantos irmãos, amigos meus que sei que estão em sintonia conosco. Inclusive ligando para o senhor no meio do programa. Ligando para mim também. Receba meu abraço fraternal, meu ósculo santo, meu muito obrigado pelo vosso apoio e pela vossa assistência. Muito bom. O resultado da enquete foi o seguinte: como você interpreta os personagens em questão? 53% responderam que literalmente, pois são criaturas celestiais que não podemos compreender. Em segundo lugar, 24% responderam que figuradamente, pois esse tipo de linguagem é muito comum no Apocalipse. Em terceiro, com 16%, os anciãos devem ser interpretados literalmente e os seres viventes figuradamente. E em último lugar, com 7%, os anciãos figuradamente e os seres viventes literalmente. Você vê como são as coisas. Graças a Deus. Quando a gente chegar lá, a gente vê, tá bom? Vamos ao sorteio. Quem é que vai ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade? Monique, que mora na capital do Rio de Janeiro. Parabéns, Monique. Que Deus te abençoe. Por falar em escatologia, agora no segundo semestre começa um curso de escatologia que eu vou ministrar na Agrade. Para você pegar informação, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819. 3115-0819 em São Paulo. Ou entra no site agrade.com.br, está aí o contato para você pegar as informações da Agrade, tá bom? O contato dos dois convidados está no site vejamsol.com.br, enderece a eles seus convites para pregar, convite para ministrar palestra sobre Apocalipse, oferta, perguntas. Posso sugerir um livro? Claro, rapidinho. Eu gostaria de sugerir esse livro, se você tiver acesso a ele, chama Manual de Escatologia, é da editora Vida, e se você ler esse livro, você vai aprender muito a respeito de escatologia, vale a pena. Como o pastor Heber mencionou aqui,
Algumas pessoas me escrevem perguntando se eu iria até a igreja lecionar ou falar sobre o livro de Apocalipse. Você pode, através do site do Vejam Só, entrar em contato e eu sempre aceito convites para estar falando. E você pode acessar o site da nossa igreja, que é www.igrejaredenção, sem o cedilha e sem o tio, ficaria redencal.org.br, ok? O pastor Serafim também tem livro, inclusive. Não tenho aqui o exemplar, mas se quiser anunciar, eu tenho na pasta aí. Chama? Revelação do Apocalipse. E o seu e-mail? Meu e-mail é PRP PR.jserafim Não, Yahoo. Isso, obrigado. Tá lá na tela. Tá na tela. prjserafim@yahoo.com.br. Muito obrigado para vocês dois, para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.